Nessa videoaula nós faremos a correção da última atividade. Atividade esta que abordava a determinação do centro e do raio de uma circunferência, bem como abordava o conceito do reconhecimento da equação de uma circunferência. A primeira questão dá unifor. O centro e o raio de uma circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. São respectivamente quanto? Nessa primeira questão, nós temos a equação reduzida de uma circunferência. A gente viu que, tendo a equação reduzida de uma circunferência, basta comparar esta equação com a fórmula da equação da circunferência. Então, a gente vai comparar e vai observar o que é que você tem de cada um dos valores. O que é que nós temos, né? A fórmula da equação da circunferência é x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. A equação que nós temos é x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 4. O que você vai fazer? Você vai comparar. Percebam que no lugar do x do centro tem um 2. Então isso quer dizer que o x do centro vale 2. Comparando ainda, a gente percebe que no lugar do y do centro tem 3. Então o y do centro vale 3. A partir daí dá para a gente descobrir qual é o valor do raio, porque nós temos um 4 no valor do raio ao quadrado. Então, raio ao quadrado é igual a 4. Desse modo, o raio é a raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Com isso, então, nós temos uma circunferência de centro 2 e 3 e raio 2. Dessa forma, a resposta correta é o item E. A segunda questão da PUC do Rio de Janeiro. O centro da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 16x menos 4y mais 12 igual a 0 é o ponto de coordenadas. Ou seja, eu quero saber qual é o centro dessa circunferência. Vamos lembrar de que nesse segundo exemplo, nessa segunda questão, nós temos aí a equação geral de uma circunferência. Para você determinar o centro de uma equação geral de uma circunferência, a partir dela, vamos lembrar que quem multiplica o x é o termo a. Esse valor que multiplica o x, ele é menos 2 vezes o x do centro. Isso quer dizer que para a gente encontrar o x do centro, pega o termo a, que no caso aí é 16, que multiplica o x, divide para menos 2. Com isso, então, o x do centro vale menos 8. De maneira equivalente, para a gente encontrar o y do centro, eu vou pegar o termo b, que é quem está antes do y, que vale menos 4, né? E vou dividir por menos 2. O y do centro é menos 4 dividido para menos 2, ou seja, o y do centro é 2. Dessa forma, então, nós temos que o x do centro é menos 8, o y do centro é 2. Portanto, o centro tem coordenadas menos 8 e 2. De maneira que a resposta correta é o item A. A terceira questão. Se o ponto de coordenadas A e B é o centro da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 3x menos 4y mais 2 igual a 0, então esse ponto de coordenadas AB, onde é que ele está? Aí eu tenho aí, se ele pertence ao primeiro quadrante, no item A, o segundo quadrante diz que ele está no segundo quadrante, o item B diz que ele está no segundo quadrante, o item C diz que ele está no terceiro quadrante, o item D diz que ele está no eixo das abscissas, lembrando que um ponto está sobre o eixo das abscissas se o y for 0, e o item E diz que ele está sobre o eixo das ordenadas. Vamos lembrar que um ponto está sobre o eixo das ordenadas se o x for 0. Então, na prática, nós vamos ter que descobrir quem é o centro desta circunferência. Da maneira como a gente já fez. Para encontrar o x do centro, pega o termo a, que está antes do x, que é 3, divide para menos 2. Com isso, então, o x do centro tem valor menos 3 sobre 2. Para achar o y do centro, pega quem está antes do y, que é o termo b, divide para menos 2. Então, vai ficar menos 4 dividido para menos 2, que é 2. Ou seja, o centro desta circunferência é o ponto de coordenadas menos 3 sobre 2 e 2. Vamos lembrar de que esse ponto ele não está sobre nenhum dos eixos, porque nem o x nem o y é 0. Ele está em algum quadrante. Para a gente saber em qual quadrante ele está, vamos observar que o x dele, o x do centro, é negativo, menos 3 sobre 2.
E o y é positivo, 2. O quadrante em que o x é negativo e o y é positivo é o segundo quadrante. Então, dessa forma, nós temos um ponto no segundo quadrante, de maneira que a resposta correta é o item B. A quarta questão da Universidade Federal do Paraná. Em coordenadas cartesianas ortogonais, a equação 2x² mais 2y² menos 4x mais 2y igual a 0 representa uma circunferência de... Nas opções, é para a gente saber quem é o seu centro, quem é o seu raio. Pessoal, a gente já sabe como é que determina centro e raio de uma circunferência a partir da sua equação geral. Só que aqui tem um problema, né? Nós temos 2x² mais 2y² no início dessa equação da circunferência. A maneira como a gente viu, a maneira como a gente está acostumado a fazer, é quando eu tenho apenas x² mais y². O que você vai ter que fazer? Inicialmente, a gente vai ter que simplificar essa equação. A gente vai ter que reescrevê-la. E como é que eu reescrevo? Eu simplifico tudo por 2. Ou seja, eu divido tudo por 2. Ao dividir tudo por 2, nós chegamos na equação x² mais y² menos 2x mais y igual a 0. Bem, esta equação está da maneira como a gente está acostumado a trabalhar. Então vamos lá. Para determinar o x do centro, pega quem está antes do x, o termo a, ele vale menos 2 e divide então por menos 2. Então o x do centro é menos 2 sobre menos 2, que é 1. Portanto, x do centro é 1. Continuando então, para achar o y do centro, eu pego quem está antes do y, que é o termo b. Nesse caso, o termo b vale 1 e divido para menos 2. Então, o y do centro tem coordenadas, tem valor, menos 1 sobre 2. Com isso, então, já dá para a gente saber quem é o centro, né? O centro ele tem coordenadas 1 e menos 1 sobre 2. Já dá, inclusive, para a gente marcar a resposta correta. Mas vamos calcular o raio para a gente poder treinar. Para eu calcular o raio, vamos lembrar de que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado dá igual ao termo independente, que é o termo c. Nessa nossa última equação, o termo c é 0, o termo independente é 0, então igual a 0. Substitui o x do centro por 1 ao quadrado mais o y do centro por menos 1 sobre 2 ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a 0. Bora lá então. 1 ao quadrado dá 1, mais menos 1 ao quadrado, na verdade, menos 1 sobre 2 ao quadrado dá 1 quarto, né? Menos r ao quadrado igual a 0. 1 mais 1 quarto dá 5 quartos. É só lembrar que o inteiro é 4 sobre 4. Então, 4 sobre 4 mais 1 sobre 4 dá 5 sobre 4. Repetir o restante. Como a gente quer saber qual é o valor do raio, vamos isolar o r. Então, menos r ao quadrado é igual a menos 5 sobre 4. Troca o sinal de todo mundo. R ao quadrado é 5 quartos. Portanto, o raio é a raiz quadrada de 5 quartos. Bem, nessa raiz quadrada, o 5 se mantém na raiz e a raiz quadrada de 4 é 2. Dessa forma, então, o raio é raiz de 5 sobre 2. Com isso, então, nós temos uma circunferência de centro 1 e menos 1 sobre 2 e raio, raiz de 5 sobre 2. O que me mostra, né, que a resposta correta é o item E. Quinta questão, CECEM de São Paulo. O raio da circunferência x² mais y² menos 4x mais 6y menos 3 igual a 0, esse raio é quanto? Beleza. Eu quero então descobrir qual é o raio dessa circunferência. Mas lembrem que para a gente descobrir o raio, na equação geral, eu tenho que ter primeiro o centro. Então bora lá, tudo começa pelo centro. Para encontrar o x do centro, eu pego quem está antes do x, que é o menos 4, divido para menos 2. Então logo o x do centro é 2. Para encontrar o y do centro, eu pego quem está antes do y, que é o 6, divido para menos 2. Então, o y do centro vale menos 3. Logo, nós temos que o centro tem coordenadas menos 4, menos 3. Na verdade, menos 4 não, me enganei. O x do centro é 2, o y do centro é menos 3. Então, o centro tem coordenadas 2 e menos 3. Para a gente encontrar o raio, vamos lembrar de que o x do centro ao quadrado mais o y do centro ao quadrado
menos o raio ao quadrado dá igual ao termo independente, o termo c. E o termo c é menos 3. Bora substituir então. O x do centro é 2 ao quadrado, mais o y do centro é menos 3 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, igual a menos 3. 2 ao quadrado dá 4, mais menos 3 ao quadrado é 9, repete o resto. Menos raio ao quadrado, igual a menos 3. 4 mais 9 dá 13, então 13 menos o raio ao quadrado, igual a menos 3. Passa o 13 para o outro lado subtraindo, menos raio ao quadrado é menos 3 menos 13, que dá menos 16. Se menos raio ao quadrado é menos 16, então raio ao quadrado é 16, portanto o raio é a raiz quadrada de 16, que vale 4. Beleza, nós temos então uma circunferência de raio 4, desse modo então nós vamos ter aí que a resposta correta é o item D. Quinta questão é uma questão da Universidade Federal do Pará. O maior valor inteiro de P para que a equação x ao quadrado menos 6x mais 4y mais P igual a 0 represente uma circunferência E. Bem, nós queremos que esta equação represente uma circunferência. Vamos lembrar de que para ela ser a equação de uma circunferência, ela tem que ter centro, tem que ter raio. Então o procedimento é o mesmo. Começa calculando o centro e o raio. Para calcular o x do centro, pega o menos 6, divide pelo menos 2. O menos 6, que está antes do x, dividido para menos 2. Então, o x do centro é 3. Para achar o y do centro, eu pego quem está antes do y, que é o 4, divido por menos 2. Com isso, então, o y do centro é menos 2. Desse modo, então, nós vamos ter uma circunferência de centro 3 e 2. Agora, a gente vai para o cálculo do raio, já que ela tem que ter raio. Você pega, então, o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado tem que dar igual ao termo independente. Que o termo independente, nesse caso, é P. O P que eu quero descobrir qual o maior valor dele. Substitua. O x do centro é 3 ao quadrado, mais o y do centro é menos 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, igual a P. 3 ao quadrado é 9, mais menos 2 ao quadrado é 4, o restante repete. Menos r ao quadrado, igual a P. 4 mais 9 dá 13. Então, 13 menos r ao quadrado igual a P. Jogo o 13 para o outro lado subtraindo. Então, menos r ao quadrado é P menos 13. Troca o sinal de todo mundo, né? Nós teremos, então, que r ao quadrado é menos P mais 13. Portanto, r é a raiz quadrada de menos P mais 13. Beleza, pessoal. Nós achamos o valor do raio. O raio é a raiz quadrada de menos P mais 13. Vamos lembrar de que esse raio tem que existir. Para que esse raio exista, ele tem que ser maior do que zero. Não tem raio zero nem raio negativo. Bem, mas para que o raio seja maior do que zero, o que está dentro da raiz tem que ser maior do que zero também. Então, menos P mais 13 tem que ser maior do que zero. Bem, se menos P mais 13 é maior do que zero, então menos P é maior do que menos 13. O que eu faço então agora? Troco o sinal de todo mundo e bastante atenção e inverte a desigualdade. Toda vez que eu tenho uma inequação, que eu troco o sinal de todo mundo, tem que inverter a desigualdade. Fazendo isso, nós teremos que P é menor do que 13. Beleza, então para que nós tenhamos uma equação de uma circunferência, o valor de P tem que ser menor do que 13. Menor do que 13 quer dizer o seguinte: na hora que eu pergunto qual é o maior valor possível para o P, isso maior valor inteiro, menor do que 13, né? Valor inteiro, 12, 11, 10, 9, 8, mas eu quero o maior valor. O maior valor possível para que nós tenhamos o P menor do que 13, o maior valor inteiro possível é P igual a 12. Desta forma, então, a resposta correta, item D. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós trabalhamos sobre a determinação do centro e do raio de uma circunferência e nós trabalhamos também a questão do reconhecimento da equação de uma circunferência.